definir uma estratégia nacional para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Um ano para não ser esquecido. Já são quase 147 mil pessoas afetadas pela... Relatórios recentes do IPCC trazem uma constatação alarmante. O limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius, que se esperava ser atingido por volta de 2030, pode ser ultrapassado ainda neste período. Estamos em maio de 2026, e o cenário que antes era apenas uma previsão científica já se tornou realidade. Este texto apresenta um panorama da crise climática neste ano, os dados disponíveis, os impactos observados e as possibilidades que ainda existem para mudar o rumo da situação. Os acontecimentos citados foram registrados nos últimos meses em continentes diferentes ao redor do mundo. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é o órgão ligado à Organização das Nações Unidas que reúne e sintetiza todo o conhecimento científico produzido mundialmente sobre o tema. Seu aviso mais recente confirma: os limites considerados seguros para a estabilidade do clima podem ser superados antes de 2030, o que coloca em risco os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris. E esses dados já se refletem no dia a dia. A América Latina sofre com secas intensas que prejudicam fortemente a produção agrícola. Na Europa e na Ásia, enchentes de proporções sem precedentes causam danos graves. Além disso, levantamentos deste ano mostram que as emissões de metano provenientes do uso de combustíveis fósseis continuam em níveis altíssimos. E esse gás tem capacidade de aquecer a atmosfera cerca de 80 vezes mais do que o dióxido de carbono, quando considerado um período de 20 anos. O tema não é mais algo que pertence ao futuro ou que afeta apenas lugares distantes. Parecendo um lago. É rua ou é lago? Começou de madrugada e em poucas horas causou estragos pela cidade. De segurança registraram um entregador por aplicativo sendo levado. Olha isso, gente. Suas consequências já se manifestam diretamente na economia e na vida das pessoas, de diversas formas. Primeiro, na segurança alimentar. Com colheitas perdidas por causa da falta de chuva, os preços de produtos básicos como arroz, feijão e café aumentam. Em segundo lugar, no setor energético, dificuldades enfrentadas pela Europa nessa área influenciam os valores do petróleo no mundo todo, o que também afeta o custo de vida em países como o Brasil. Terceiro, na movimentação populacional. Milhares de pessoas na América Central deixam suas casas e se deslocam rumo aos Estados Unidos, fugindo de situações causadas por mudanças climáticas. Hoje em dia, a questão climática interfere nos índices econômicos, nas relações entre países e na estabilidade da sociedade como um todo. Mesmo diante deste quadro preocupante, a ciência indica que ainda é possível agir para mudar a trajetória, mas é preciso fazer isso imediatamente. Especialistas apontam 3 eixos principais de ação prioritária. Reduzir drasticamente a emissão de metano. Essa é a maneira mais eficaz de diminuir o ritmo do aquecimento no curto prazo e pode ser feita controlando vazamentos nas cadeias de produção e distribuição de petróleo e gás, além de ajustar práticas na criação de alimentos. Investir na substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. Como visto na crise energética europeia, depender de fontes poluentes representa risco tanto para o meio ambiente quanto para a segurança e autonomia dos países.
É necessário preparar cidades e comunidades para lidar com eventos extremos, menos como secas prolongadas ou enchentes intensas, que deixaram de ser situações raras e passaram a fazer parte da realidade. Embora as atitudes individuais tenham limitações, quando somadas e organizadas, elas influenciam diretamente em políticas públicas e nas escolhas do mercado. O resultado de eleições define como os governos investem em fontes de energia. Instituições financeiras destinam recursos conforme as demandas e preferências da sociedade, direcionando o dinheiro para atividades que poluem mais ou menos. E a discussão pública força governos e grandes empresas a tomarem providências. Por outro lado, não agir também tem um custo, e esse valor já está sendo pago. O limite de tempo que tínhamos para evitar os piores efeitos da crise se reduziu. Dados de 2026 mostram que o período em que ainda é possível reverter ou amenizar a situação está chegando ao fim. Cada décimo de grau de aumento da temperatura que conseguirmos evitar significa menos perdas materiais, econômicas e humanas. O diagnóstico já foi feito e amplamente confirmado pela comunidade científica. Agora, tudo depende de decisões políticas, econômicas e sociais tomadas neste período. Os efeitos da mudança climática já são observados e registrados em todo o planeta. A pergunta que permanece é: como nós, como sociedade, vamos responder a esse desafio nos próximos anos? E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima!